paz do Senhor Jesus Cristo, vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje, lendo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, e versículo 22, que diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Esse versículo da palavra de Deus para a nossa meditação. Ontem falamos no capítulo 15, também falando a respeito de Saul quando desobedeceu às ordens de Deus. E hoje estamos dando continuidade a este assunto, mas já no capítulo 15 ainda, mas só que agora no versículo 22. Então, eu quero falar nesta reflexão sobre o segredo da obediência. Primeiro que quando alguém tem uma vida disciplinada diante dos ensinos que estão estabelecidos por Deus, ele tem todas as possibilidades possíveis para adquirir os segredos da obediência. Então, o primeiro ponto é submissão, que é o ato ou a ação de se submeter a alguém ou a alguma coisa. Então, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 e o versículo 15, nós vemos que Ana, quando estava orando ao Senhor, buscando do Senhor, que ele lhe desse um filho, ela adorava de uma forma que o sacerdote Eli achava que ela estava embriagada, que ela estava cheia de vinho. Mas ela disse: eu não estou embriagada, eu estou atribulada de espírito. E ele disse: então o Senhor conceda conforme a tua petição. E o Senhor lhe deu um varão chamado, que ela colocou o nome de Samuel. Mas nós vemos também o Senhor Jesus Cristo, quando sobe ao monte para orar juntamente com os seus discípulos, lá no Getsêmani, ele diz da seguinte forma: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ato de submissão. O segundo é o respeito, que é a condição de quem tem conhecimento, que é a consideração e a reverência. Respeito. Então, quando Samuel ouviu a voz do Senhor lá no capítulo 3, no versículo 1, ele saiu para ir em busca do seu líder, Eli, para saber se ele o tinha chamado. Ou seja, um ato de consideração, de reverência ao seu líder. Até que Eli entende que o Senhor queria falar com aquele rapaz. Depois nós temos o terceiro ponto, que é a sabedoria, que é a condição de quem tem conhecimento. Quando nós lemos lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, nós encontramos a seguinte expressão: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e
os homens, ou seja, um crescimento correto, um crescimento que dá sustentabilidade a ele. Então Jesus Cristo crescia de forma correta, de forma adequada, ele ia crescendo. Encontramos ainda no livro de Reis, do primeiro livro de Reis, no capítulo 3, quando durante a noite o Senhor pergunta para Salomão: o que queres que eu te dê, que eu te faça? Salomão podia ter pedido muita coisa, mas ele usou de bom senso, vamos usar aqui esta palavra de bom senso, e disse: eu quero apenas sabedoria para governar ou para conduzir tão grande povo. Então ele pede sabedoria de Deus para conduzir o povo que estava sob a sua responsabilidade. E o quarto ponto, autoridade, que é o direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, lá no capítulo de número 1 e o versículo de número 22, quando Jesus Cristo exercia o seu ministério, ele diz assim o texto: e maravilharam-se da sua doutrina, dos seus ensinos, porque os ensinava como tendo autoridade. Jesus Cristo ensinava como alguém que tinha autoridade para ensinar a palavra de Deus. E Tiago nos diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente, sem lançar em rosto. Então aqui está pelo menos 4 qualificações, ou 4 segredos da obediência: submissão, respeito, sabedoria e autoridade. Então Samuel diz para Saul que o Senhor não tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra de Deus. Ele diz que o obedecer é melhor do que sacrificar. Se Saul tivesse tido sabedoria e lembrado do que Samuel tinha lhe transmitido da parte de Deus, com certeza agora ele estava ou estaria em uma situação diferente. Mas por falta de sabedoria de Saul, ele agora é encontrado em falta para com Deus, onde o Senhor manda que o profeta Samuel vá ao encontro de Saul e dizer para ele que o Senhor tinha se arrependido de tê-lo colocado como líder, como rei do povo do Senhor. Então, esses segredos de obediência, e aqui é uma lista pequena, tem muito mais do que isso. É uma lista pequena que eu coloquei aqui, mas tem muito mais do que isso. Mas elas são suficientes para que a gente possa entender alguma coisa a mais a respeito de obediência. Tem tanta coisa para que
a gente possa observar sobre este assunto, que é um leque grande dentro das Escrituras Sagradas. E a obediência, ela nos leva a crescer diante do Senhor e faz com que o Senhor delegue mais e mais responsabilidade para ser executada através das nossas vidas. Então, se eu e você não obedecermos o que o Senhor nos orienta, se não colocarmos isso, que o Senhor venha a se agradar dessa nossa obediência a Ele, nós estaremos em situação muito difícil para com Deus. Assim aconteceu com Saul. Saul não obedeceu às orientações de Samuel, que era a destruição de todos os amalequitas, não era para poupar ninguém, mas ele resolveu poupar. Se não tivesse partido das orientações de Saul, provavelmente o povo não teria poupado nem ovelhas e nem gado e nem a vida do rei. Com certeza teve o aval, a permissão do líder de Saul. Então a gente vê que tudo aconteceu por uma questão de desobediência, de não se submeter, de não ser submisso, de não ter respeito, de não ter sabedoria e nem autoridade para agir como o que Deus tinha lhe constituído como líder, como rei do povo de Israel. Ele resolveu simplesmente fazer uma coisa que não era função dele, que era sacrificar. Então fica aqui esta reflexão no dia de hoje. Espero que todos nós possamos entender mais um pouco a respeito desses segredos da obediência. Você que gosta de pregar, de ensinar, você pode alavancar mais esse leque, estender-se mais deste leque, mas serve como um ponto de partida para a nossa vida como servo do Senhor. Deus em Cristo continue abençoando a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, meu Pai que está nos céus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, bendizer e exaltar o teu nome. E a todos aqueles que estão nos assistindo, que irão acessar este meio de comunicação, possa ser grandemente abençoados para a glória do Senhor nosso Deus. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se assim Deus permitir.